Olá, eu sou o professor Lovato e a nossa aula de hoje é sobre oposição. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir o vídeo. A oposição, ela é um procedimento especial de jurisdição contenciosa muito parecido com os embargos de terceiro. Às vezes, inclusive, pode causar uma certa confusão. No Código de Processo Civil de 1973, a oposição era uma modalidade de intervenção de terceiro. Foi só em 2015 que ela ganhou o status de ação de procedimento de especial jurisdição contenciosa. Bom, antes eu quero fazer uma pequena diferenciação entre a oposição e os embargos de terceiro, porque nos embargos de terceiro, a pessoa atingida pelo ato executivo, ela propõe os embargos de terceiro, ou ela opõe os embargos de terceiro a fim de liberar o seu bem, e no polo passivo dos embargos de terceiro está apenas o beneficiado com o ato constritivo, que normalmente é o exequente. Na oposição é diferente. Na oposição, o oponente propõe essa ação para reclamar para si um bem ou um direito que está sendo objeto de demanda por outras duas pessoas ou mais, ou duas partes, em um processo em trâmite. Vamos pensar num exemplo? Eu tenho fulano e o Beltrano litigando um direito em juízo, num processo. Eu me deparo com essa situação e penso, não, nem de fulano, nem de Beltrano, esse direito é meu. Como é que eu faço agora para discutir isso em juízo? Pois bem, eu vou ter que apresentar, opor uma oposição. Nessa oposição, os réus da oposição são todas as partes daquele processo principal, autor e réu. Eles figuram no polo passivo, diferentemente dos embargos de terceiro. Bom, assim como nos embargos de terceiro, a oposição ela deve necessariamente ser distribuída por dependência junto àquele processo principal. E assim como nos embargos de terceiro, a citação dos opostos, que são as duas partes do processo principal, é feita na pessoa dos seus advogados. A citação somente será pessoal se algum deles, ou se ambos, não tiver advogado constituído nos autos principais. A oposição somente será cabível, e isso é muito importante, se oposta antes da prolação da sentença do processo principal. Por quê? Porque depois que foi prolatada a sentença e encerra o ofício no primeiro grau, os autos muito provavelmente ou vai transitar em julgado em primeiro grau, ou os autos serão remetidos a um tribunal para o julgamento de recurso. E aí não tem como você fazer o processamento da sua oposição. Ainda é cabível, claro, a via apartada, a via autônoma. Vai ter que fazer uma ação autônoma para tentar discutir isso aí. Mas sempre lembrando que vai ter o problema grave da coisa julgada no processo principal. Se você buscar a via autônoma, depois que a ação principal transitar em julgado, ali já existe a coisa julgada de que o direito pertence a um. Você não pode querer ofender a coisa julgada através de uma ação autônoma. Então essa é uma situação bastante complicada. Tem que ser apresentada, tem que ser oposta antes da sentença. Bom, aí é uma questão procedimental. Se a oposição for apresentada antes da audiência de instrução e julgamento, porque nós temos sempre que lembrar que a audiência de instrução e julgamento, em tese, é o último ato da fase instrutória antes da sentença. Depois dessa audiência, o juiz prolata a sentença, podendo prolatá-la na própria audiência. Então, a oposição, de preferência, deve ser apresentada antes da audiência de instrução e julgamento. Se ela for apresentada, se ela for instaurada
depois da audiência de instrução e julgamento e antes da sentença, o juiz vai ter que suspender o processo principal para processar toda a oposição e depois julgar os dois, a ação principal e a oposição, na mesma sentença, sendo que da oposição ele conhece primeiro. Claro, porque se ele julgar procedente a oposição, a ação principal perde o objeto. Se ele julgar improcedente a oposição, aí ele é livre para julgar a ação principal nos termos propostos pelo autor. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Muito obrigado!